Vocês conseguem ver? Me sinalizem aí pelas conversas. Desculpa a demora, a tecnologia às vezes nos dá uns entraves. Pronto. Maravilha, gente. Agora, oficialmente, né? é, Me apresentar. Então, muito boa noite a todos e todas presentes. Eu me chamo Ana Carolina Pinto, eu sou enfermeira por formação, mas atualmente sigo mais no campo da docência. Minha área de especialização é na saúde coletiva e na saúde mental. Sou mestre em enfermagem e saúde, atualmente doutorando em saúde coletiva, e minha atuação acadêmica quase sempre foi no campo da saúde mental, né? Minha linha de pesquisa é na saúde mental e na assistência, tanto na saúde coletiva, tanto na saúde mental. E aí, quando Norena falou comigo sobre trazer uma seara, né, dentro da saúde mental infantil, eu logo pensei em passar falar um pouquinho sobre a saúde mental infantil na atenção básica, que é uma área que não só eu tenho a experiência prática, como é o campo que ali está o nosso foco de atenção quando a gente pensa na promoção do cuidado. Porque qual seria o melhor local para a gente pensar em promoção de saúde mental que não fosse na atenção básica, logo as portas abertas do SUS e onde a gente recebe todo mundo e não só recebe, como a gente tem um trabalho em território com todo mundo. Então, esse é o meu foco hoje. E aí, para contextualizar vocês de um pouquinho do que a gente vai falar, vou falar inicialmente um pouco sobre a saúde mental na perspectiva da atenção básica, quais são os nossos dispositivos de cuidado, para poder localizar como a gente pensaria a saúde mental infantil na atenção básica, depois trazendo um pouco, né, de quais são os agravos que a gente pensa dentro da saúde mental infantil, dentro da atenção básica, o que vai nos trazer uma situação de risco e alerta, e depois disso, pensar em desafios e potencialidades nesse cuidado. Mas antes, a gente fala um pouquinho também do impacto da pandemia na saúde mental infantil e de que forma a atenção básica atuou e atua até hoje. Para a gente só contextualizar, mas acaba que algumas coisas vão ser muito similares com o que a colega trouxe inicialmente, já que é o nosso foco de trabalho nessa noite, para conversar um pouquinho, trazer a ideia da infância, entendendo como esse momento inicial da formação desse indivíduo e que grande parte da sua constituição, né, de desenvolvimento de pessoa vai passar pela infância. Então, quando a gente pensa em constituição de sujeitos, a gente está falando de experiências que perpassam tanto boas, tanto ruins, e que marcam a gente de alguma forma, né? A gente pensar num rio, as pedras que são lançadas, a água segue, mas em algum momento essas pedras ficam. Então, quando a gente fala de saúde mental, por vezes a gente se distancia disso, porque a gente acaba achando que não se faz necessário discussões de saúde mental na perspectiva da infância. A gente tem as questões de desenvolvimento que quase sempre nos chamam a atenção, o TEA, fazer um olhar mais atencioso para o processo de desenvolvimento da criança, e o que é que nos pode ter de alerta ou de atraso de desenvolvimento. Mas quando a gente fala de questões mais sensíveis de saúde mental, de automutilação, de ideações suicidas, quando a gente fala de situações de violência, o impacto disso na saúde mental, são temas não só delicados, mas como que, por algumas vezes, a gente acaba suprimindo por entender que a infância é quase que incompatível com esse tipo de agravo. Mas essa omissão nesse tratado dentre esses assuntos acabam fazendo com que a gente abra um abismo de afastamento entre esse cuidado e que a gente acabe agravando situações que poderiam ter sido resolvidas inicialmente. E aí eu chamo a atenção da potência que a atenção básica tem nisso, por nos oferecer essa ideia, esse contato inicial, certo? Para que a gente não só faça a promoção e a prevenção, mas dentro de algo que já está instalado, né, uma situação de violência domiciliar, o uso abusivo de substâncias psicoativas, que a gente sabe que começa às vezes na infância e na adolescência, as situações de bullying e de preconceito que essa criança pode sofrer e que impactam na saúde mental. Tudo isso, quanto mais rápido se identificar,
mais fácil a gente pensa em estratégias de cuidado. E a atenção básica é o local onde a gente tem, inclusive, as melhores ferramentas para conseguir resolver isso. E aí, localizando, a Política Nacional de Saúde Mental foi instituída em 2001, onde a gente tem todo o nosso arcabouço teórico de Política Nacional de Saúde Mental. Lá em 2011, a gente vai ter a aprovação da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, onde a gente vai ter o nosso CAPS infantil, por exemplo, localizado. E como a rede de atenção à infância se fez indispensável, por entender que a atenção básica ela resolve uma parcela das problemáticas de saúde mental na infância, mas não todas, e que a gente precisa de um serviço especializado, com profissionais especializados, para poder dar outro tipo de resolutividade para outros tipos de problemas. Então, é legal a gente entender que nesse surgimento da política, assim como da RAPS em 2011, o surgimento do CAPS infantil vai dar esse suporte maior para a saúde mental infantil. O papel da atenção básica no cuidado em saúde mental é entender que eu estou falando da porta de entrada ao cuidado e do serviço de uma rede que promove cuidado, promove saúde. Quando a gente pega as diretrizes do SUS e quem a gente espera que leve a promoção e a integralidade, que leve a promoção e a integralidade, é ele a atenção básica. Então, é indispensável que a gente entenda que é esse o serviço melhor para a gente pensar o cuidado. Então, localizado isso, a gente vai pensar agora quais seriam as estratégias dentro da atenção básica que a gente pode ter para resolver as problemáticas de saúde mental. Aí eu já trouxe aqui para vocês antecipadamente, né, o surgimento da RAPS em 2011, que é a nossa rede de atenção à saúde, que é o nosso emaranhado de serviços que prestam o cuidado à saúde, certo? Por entender que, mesmo dentro de um contexto de problemática de saúde mental de uma criança, de um adolescente, a gente vai precisar de interlocuções de diversos serviços, não só esses a atenção básica, nem só esses o CAPS infantil. A gente vai precisar do apoio de outros serviços e pensar em uma rede nos dá uma noção maior, né? Amplia a nossa visão de perspectivas do cuidado. Então, falando do CAPS infantil, que a gente tinha localizado para vocês, né? Que é o infanto juvenil, que vai atender essa faixa aí da infância até a adolescência, até 18 anos. E a gente vai ter uma gama de problemáticas, né? De eixos de cuidado que a gente vai acabar atendendo dentro de um CAPS infantil, onde ele pode passar, como eu já trouxe alguns exemplos para vocês, seja de transtornos alimentares na infância, seja do uso abusivo de substância psicoativa, muito mais alto, né? Experimentação de outras drogas, lícitas ou ilícitas, seja pela automutilação, seja pelas ideações suicidas. Então, esses são alguns dos grupos e de eixos, né, problemáticos que a gente encontra dentro da saúde mental infantil, que eles podem estar localizados no CAPS, entretanto, eles também estão localizados na atenção básica. Falando do panorama de Salvador da rede, porque isso nos dá um subsídio de uma análise política mesmo, de sobrecarga dos serviços da atenção básica e dos próprios CAPS. Salvador hoje tem um novo CAPS infantil, que é onde a gente está localizado, certo? É a rede que eu tenho maior domínio, mas vocês podem, inclusive, se tiverem pessoas de outros locais, podem compartilhar como são as redes de atenção, onde vocês moram, onde vocês já moraram. Então, aqui em Salvador, hoje, a gente tem 3 CAPs infantis, a gente teve a inauguração recentemente, mais um, a gente já tinha 2, entretanto, ainda oferece, não é o quantitativo ideal, a gente pensa na demanda de saúde mental infantil no município, certo? E aí vem uma outra questão que é importante da gente refletir. A atenção básica deveria ser responsável de dar resolutividade de grande parte dos problemas de saúde mental que hoje superlotam os CAPs infantis. Então, a gente está falando de algumas problemáticas que são de eixo político, certo? Mas que perpassam um pouco sobre a nossa discussão, que é pensar aqui, porque se esses CAPs estão sobrecarregados e a atenção básica não está dando atenção, o que está acontecendo nesse meio termo? Onde é que está o desafio para cada um assumir as suas partes? E aí a gente pode pensar até o tema da próxima palestra, a perspectiva das capacitações, da compreensão do todo, né?
o que é a parcela de cada um, porque se cada um fizer a sua parte, acaba que a engrenagem da rede ela funciona. Então, essa noção de panorama para vocês compreenderem, até quando eu trouxe um pouco dos desafios de fazer a saúde mental infantil na atenção básica. E aí, trazendo aqui alguns eixos, né, de campo teórico e prático que a gente faz dentro da atenção básica, independente da perspectiva do cuidado, ter esse eixo da atenção básica como esse serviço localizado e que ele depende, né, essencialmente para que dê certo desses dois conceitozinhos, que é o do acolhimento e da clínica ampliada, da clínica ampliada. Então, falar de acolhimento é mais do que a palavra significa por si só, do que acolher. Acolhimento faz parte da política nacional de humanização e espera de nós profissionais, vocês futuros estudantes, que a gente se mova em direção ao usuário na perspectiva de construir vínculo e promover uma escutativa. Então, é uma escutativa qualificada, garantia de respeito e validação dos sentimentos, resolutividade dos problemas, não só acolher e ouvir, mas também de ser capaz de dar resolutividade e, junto com um acolhimento de qualidade dentro da atenção básica, a gente garantir uma clínica ampliada. O eixo teórico da clínica ampliada nos chama dentro da atenção básica. Por quê? E aí vocês vão entender por que a gente traz esses elementos teóricos para falar um pouquinho antes da saúde mental infantil na atenção básica. A clínica ampliada, ela te instiga a você sair do seu foco hospitalocêntrico na doença. Quando eu olho somente para a doença, onde eu só busco resolutividade do problema, quando eu olho para o sujeito como alguém que não detém nada do conhecimento e coloco ele dentro de uma caixinha de resolução de problema, a gente está fadado ao insucesso dentro da atenção básica. A clínica ampliada é um conceito que faz com que a gente vislumbre o cuidado de maneira amplificada, que eu veja as diferentes formas de cuidar, que eu valide o conhecimento nosso, enquanto profissionais de saúde, mas do usuário também como detentor da sua própria saúde. Ele sabe o que é bom para ele. Ele pode usufruir de diferentes estratégias de cuidado e que às vezes é distante de nós. E aí, do exemplo, fitoterapia, o uso das práticas integrativas, né, complementares da saúde. A gente tem uma política nacional que fala sobre isso. Então, é pensar o processo de cuidar fora dessa caixinha. Carol, e como é que a gente pode pensar já, começar a construir essa ideia para amarrar com a saúde mental infantil? Se a gente não vislumbra que, às vezes, aquele comportamento ou muito afastado da criança, ou muito arredio, ou extremamente chamando a sua atenção, ou violento demais, ou agressivo demais, com respostas prontas, ou diversos outros comportamentos que você olha com um pouco mais de atenção, e você pode até denominar, né, como chamar a atenção, ou como desrespeitoso, ou como agressivo. Se você não olha isso com um olhar que ele extrapole o problema meramente, e você pense que talvez isso pode ser uma tentativa de chamar a sua atenção para denominar um problema, e na saúde mental isso é muito presente, né, os problemas de desordem mental, né, os transtornos mentais, às vezes não nos aparecem como, tirando alguns mais característicos, né, com sintomatologias mais clássicas, mas alguns eles nos aparecem como um chamado de ajuda, né? Na atenção básica a gente denomina, né, de maneira pejorativa, as pessoas usam o termo paciente poliqueixoso. Paciente poliqueixoso, ele nada mais é do que essa denominação que eu falo para vocês, aquele paciente que fala demais, que se queixa demais, e ele está te pedindo ajuda de uma maneira diferente. E aí que eu trouxe só para poder a gente fechar essa ideia de que quando a gente rompe com esse modelo tradicional, que é de olhar a dimensão biológica, o problema, centrada no profissional, e vai para a ideia da clínica ampliada, onde a gente cria vínculo entre os profissionais, vínculo no processo do cuidar. A gente vai falar um pouquinho do PTS, que já está aqui, que é o projeto terapêutico singular. Quando a gente pensa no cuidado em equipe multi, a gente consegue promover um cuidado ainda melhor. E falar de criança é entender que quando a gente fala da criança e da saúde mental da criança,
Eu estou falando muito mais da família, inclusive, certo? Tem um tópico lá na frente só para a gente falar sobre isso, mas é importante a gente vislumbrar que não é possível garantir isso só com um modelo tradicional. A gente precisa trazer elementos da clínica ampliada para garantir uma identificação de situações dentro da saúde mental infantil que vão nos permitir um cuidado adequado dentro da atenção básica. O PTS que eu tinha anunciado para vocês, que é uma outra ferramenta de cuidado. Então, é o projeto terapêutico singular. Projeto é algo onde eu quero chegar. Terapêutico com fim de cuidado. Singular porque ele é para o indivíduo. Mas vocês podem ver assim também projeto terapêutico comunitário. Porque a ideia é que eu quero me referir para aquele eixo de cuidado. Esse eixo de cuidado pode ser uma criança, mas também pode ser a criança e a família, pode ser a criança, a mãe e o pai, pode ser a criança, a mãe e a avó. Então, pensar no PTS é uma das estratégias de quando a gente se depara com situações de saúde mental infantil, de que ele é uma estratégia, um instrumento de cuidado indispensável. Ele tem essas etapas que vocês estão vendo, onde a gente cria um diagnóstico, ou seja, a gente denomina quais são os problemas que a gente identifica, quais são as metas que a gente estabelece, pensando que isso é feito coletivo, ou seja, profissional, equipe e o usuário juntamente. Se eu estou falando de uma criança, estou falando da criança e da família dela, dos responsáveis. Divisão de responsabilidades e voltar a reavaliar. Como vocês percebem, isso é um círculo. Então, ele não é um retrato da situação da criança. Ele vai ser eu gosto de dizer que é uma novela, que a gente vai e volta, né? E aí, aqui casando um pouco do que a gente já falou, né? Usar da clínica ampliada do PTS vai nos permitir discutir esses casos entre equipe, fazer uso do genograma e decomapa, que nos dá uma fotografia das relações familiares e de laço afetivo que essa família e essa criança possui, trabalhar a corresponsabilização dos profissionais, realizar o PTS, estabelecer contato com a rede e reconhecer a realidade, realizar acolhimento. O agente comunitário da saúde, figura essa indispensável para nos trazer informações, né, diretamente, no maior vínculo com o usuário. Outro, então a gente falou do acolhimento, falamos da construção, falamos do acolhimento, falamos da clínica ampliada, falamos da construção do PTS, e agora eu falo para vocês do apoio matricial. O apoio matricial, o matriciamento, ele é a perspectiva de matriciar no sentido que esse usuário, ele é meu usuário. Vou usar a determinação meu no sentido que a responsabilidade da atenção básica. Essa criança, ela é um usuário, uma usuária da atenção básica. Quando eu referencio ela para um outro serviço, ela não deixa de ser nosso usuário, certo? Ele não deixa de ser um usuário do serviço. Então, o apoio matricial, ele é um apoio no matriciamento no sentido de me ajude você que tem a dimensão especializada a resolução desse caso, certo? Então, ele tem uma dimensão pedagógica no sentido de qual a melhor forma da gente resolver essa situação, certo? Qual o melhor caminho? Quais são as melhores estratégias de cuidado que eu posso usar para essa criança? Por isso, uma equipe multi. E institucionalmente falando, quais são os serviços que vão nos apoiar? Então, apoio matricial é junto com a equipe de referência, que são profissionais do serviço especializado, que nos dão esse apoio para a resolução do caso. Então, eu estou te dizendo que o pessoal lá do CAPS Infantil, por exemplo, o pessoal lá do NASP, pode nos dar um apoio no sentido de resolução dos casos, mas o usuário ele não deixa de ser da atenção básica. E aí, nesse processo, a gente tem reuniões entre o NASF e a equipe de saúde da família. As ações, eles são compartilhadas. As reuniões com a equipe do NASF e a realização de parcerias com serviços sociais de saúde. Tecer essa rede do cuidado, que a gente falou um pouquinho antes, né, nos slides anteriores, a rede de atenção. E aí, esse papel da atenção básica. E agora eu vou trazer para vocês alguns elementos que nos mostram como não pensar a importância da atenção básica, né? No cuidado, na promoção da saúde mental infantil, porque é ela que está ali o tempo todo coladinho com a comunidade e com a família desde o início, né? Do pré-natal até o nascimento.
Então, acompanhando o pré-natal dessa família, podendo desde o pré-natal identificar potencialidades de fatores de risco ou de cuidado, ou de promoção à saúde, perdão. Então, a gente identifica no pré-natal algumas famílias que já têm situações de vulnerabilidade, seja alimentar, seja social, seja uma gestação na adolescência, e que a gente sabe que isso vai implicar na saúde da criança também. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? Eu vou ter desde recém-nascido, mas a verdade é que a gente faz desde o pré-natal. Então, acompanhamento desde o pré-natal, de recém-nascido, sua família e os cuidadores. E aí, quando essa criança nasce, a gente começa a fazer as consultas de crescimento e desenvolvimento junto com o médico da unidade também, fazer o acompanhamento da saúde dessa criança. Então, a gente está ali o tempo todo, muito próximo. Nos primeiros 6 meses, a gente vê uma vez ao mês, né? Depois a gente vai ver a cada 3 meses. Ainda assim, é um cuidado muito próximo. A gente vê no primeiro ano, no mínimo 8, 9 vezes essa criança. Então, a gente tem uma possibilidade gigante de identificar situações das quais a gente pode já identificar pontos de saúde mental infantil ou de potenciais agravos. E aqui eu trago quais seriam os fatores de risco e proteção. Então, na família, um cuidado parental inconsistente, discórdia familiar excessiva, morte ou ausência abrupta de membro, pais ou cuidadores com transtorno mental, violência doméstica. Quais são os fatores que vão nos chamar a atenção dentro daquela conjuntura de família, escola e comunidade, que pode implicar na saúde mental dessa criança? A gente sabe que esse contexto, né, nessa primeira parte da infância, né, a colega falou na palestra anterior, essa parte que a gente traz o lúdico e a brincadeira como elementos essenciais na constituição e no desenvolvimento cognitivo dessa criança. O quanto esses eventos aqui que eu trago para vocês podem implicar na saúde mental infantil. Na escola, atraso escolar, violência no ambiente escolar, na comunidade, redes frágeis, exposição à violência, falta de senso de pertencimento, condições socioeconômicas desfavoráveis, ou fatores de proteção, vínculos familiares fortes, um bom arranjo familiar, né, onde ele tem uma rede de apoio, onde a mãe tem uma rede de apoio, onde eles têm uma boa condição socioeconômica para manter as condições básicas de moradia, de alimentação, onde essa criança, durante o período do acesso à escola, onde ele tem acesso à escola, onde a escola supra as necessidades da primeira infância, né? E garanta as necessidades da primeira infância, né? A identificação com a cultura da escola. Então, a gente consegue fazer essas identificações de fatores de risco e proteção ali durante os acompanhamentos de crescimento e desenvolvimento da criança, especialmente nos primeiros 2 anos, né? Que a proximidade com a unidade é muito grande, porque a criança vai ali a cada 2, 3 meses para a unidade. Identificação de violência, né? Aqui eu trago alguns dos comportamentos que vão nos chamar a atenção, como a irritabilidade, sem causa aparente, olhar indiferente, tristeza, atraso, dificuldade no desenvolvimento da fala, distúrbios do sono, dificuldade de sociabilidade, distúrbios de aprendizagem, comportamento extremamente agressivo ou de formas destrutivas, tiques ou manias, comportamentos obsessivos, problemas ou déficit de atenção, sintomas de hiperatividade, ou seja, lembra que eu falei para vocês sobre aquela tentativa, às vezes, da chamada de atenção, ou uma retração, ela pode ser um pedido de ajuda, ou ela tá mascarando algo que pode estar evidente. Uma delas é a violência, entendendo que ela pode estar de maneira multifatorial. Então, eu posso falar de uma violência familiar, eu posso estar falando de uma violência na comunidade, um bairro que vivencia várias situações de violência, pode ser uma violência no âmbito da escola, e que a gente só vai conseguir se aproximando não só da criança, mas também da família, né? Para poder entender qual é esse contexto que foi que levou a essa mudança de comportamento, e se for há uma situação de violência, onde está acontecendo, para poder pensar nas estratégias pelas quais a gente vai afastar desse motivo causador, né? E aí a gente vai acionar diversos dispositivos e pensar depois disso na promoção do cuidado. O papel da família, eu acho que eu falei para vocês já em algum momento aqui que a gente estava conversando, que
Falar de cuidados da saúde mental infantil é falar também de saúde mental da família. Grande parte dessas questões, saúde mental infantil, é como se fosse, eu gosto de dizer que é um reflexo, né? Algumas situações dentro do âmbito familiar, como a gente viu aqueles fatores de risco, de desordem, de implicação socioeconômica, de violência, de relações conflituosas, da ausência dessa figura de cuidador, né? Implica do uso abusivo de substâncias psicoativas pelas figuras dos cuidadores, ou a ausência da figura do cuidador. Isso implica diretamente na saúde mental dessas crianças. E elas vão apresentar um comportamento compatível a isso, diante do seu sofrimento mental. Então, é pensar que o primeiro olhar, eu gosto sempre de falar isso, né? O primeiro olhar diante de identificar uma problemática de saúde mental na infância, olhar, voltar o olhar para a família, certo? A gente pode, às vezes, identificar algum tipo de fator de risco e que o cuidado ele acaba sendo ampliado, ele deixa de ser focalizado. Nunca é focalizado, né? Mas eu digo assim, não é algo que veio só da criança, né? Talvez, mas ele está estendido. E aí a construção de um PTS que eu falei para vocês um pouquinho antes é indispensável. Eu não tenho como pensar uma estratégia de cuidado para uma família se eu não conheço eles, se eu não sei como acessá-los, se eu não sei o que lhes incomoda, dói, enfim. O PTS é um dos instrumentos de cuidado da atenção básica que nos norteiam no processo de cuidado. Até para a gente não acabar reforçando o modelo, né, biomédico de você achar que nós, profissionais da saúde, somos os detentores do saber e nós sabemos o que é melhor para você. Tem algumas literaturas que costumam chamar, inclusive, o teste de projeto de felicidade. E aí eu sempre falo, inclusive eu falei hoje mais cedo para os meninos dando aula, quem pode saber o que vai te fazer mais feliz do que você mesmo, certo? Então não dá para pensar a construção de um PTS sem as pessoas que estão envolvidas no PTS que a gente está construindo. E não dá para pensar que a gente pode pensar no cuidado de uma criança se a família também tem situações agravadas. A gente vai precisar pensar no cuidado de todos. O papel da escola. A escola quando a gente pensa até em instituições sociais, a gente tem a família nesse primeiro espaço e a gente vai ter a escola como esse outro espaço de sociabilidade que essa criança vai passar a frequentar, né? É, e dentro desse espaço, alguns processos, né, de fatores de risco também podem ocorrer. Então, perdão, o bullying, a violência, a o contato com o meio que pode facilitar o uso abusivo de algum tipo de substância. Então, a escola, ela é esse espaço que tanto pode ser a promotora da saúde pela identificação do núcleo pedagógico de uma criança que tem uma determinada questão e fazer essa referência com a atenção básica e a gente pensar o cuidado, mas também pode ser um espaço de onde teve a partida, né, ou aquele gatilho para que a gente tenha um caminho de desordem, certo? Então, a escola tem um papel fundamental na identificação de problemas e, assim, na sua automanutenção. Eu botei um pouquinho mais na frente para falar do PSE, que é para falar sobre esse programa Saúde na Escola, que nada mais é do que a atenção básica, pensar em estratégias de tocantes de saúde dentro das escolas, né? E um dos eixos que a gente trabalha dentro das escolas é saúde mental, por entender, né, que hoje o bullying ele não é divertido, que apesar de termos, né, diversos tipos de discussão, a gente sabe o impacto disso na saúde mental, não só de crianças, mas em adultos que crescem com esse mar, ou com aquele, ressoando, né, aquilo que lhe foi dito na infância. Então, um ponto importante é a gente pensar o papel não só da escola, mas a interlocução entre a atenção básica e a escola através do PSE. E aqui eu já falei para vocês sobre o PSE, e aí eu trago algumas outras vertentes, né, de implicações dentro da saúde mental infantil. Aí aqui nessa primeira figura, eu queria pegar só uma lanterninha, deixa eu ver se eu consigo. Oh, não consegui não, queria ver se eu, só para poder mostrar, mas vocês podem
visualizar aqui nessa primeira figura, né? Onde a gente tem o proibido, né? Uma folha da maconha, algumas seringas, para representar o uso de substâncias psicoativas. Cada vez mais a gente tem o uso precoce, ainda na infância, né? Não só na adolescência, ainda na infância, de substâncias psicoativas, álcool e substâncias psicoativas, ainda no quesito da recreação ou da experimentação, mas a longo prazo isso se estabelece enquanto uso abusivo até a dependência. E aí está falando de uma problemática que envolve um problema da infância junto com o uso abusivo, né? As problemáticas de dependência são complexas de se resolver, porque se a gente pensar como adulto, toda a dificuldade que a gente tem de fazer manejo de dependência, imagine isso numa infância, certo? Então, é uma problemática muito presente, está envolvido por diversos aspectos, não só presente em comunidades vulneráveis, por entender a proximidade com a questão de crime organizado, de tráfico de droga, não só em relação a isso, também está presente em comunidade, em populações, né, de maior nível socioeconômico. Então, ela atinge de maneira por igual a saúde mental infantil, mas por perspectivas diferentes. Então, a possibilidade de um acesso a isso, como a troca, né, de moeda, para você conseguir um tênis ou algo legal, isso acomete as populações de maior vulnerabilidade socioeconômica. E quando a gente fala de comunidades com pessoas, né, com um nível socioeconômico maior, isso chega como o desafio, né? Eu posso ter isso, então eu vou lá e vou provar. Então, eu chamo a atenção como um primeiro ponto dentro do nosso olhar, prestar atenção, né, nas nossas consultas de puericultura, a ausência talvez dessa criança, comportamentos de irritabilidade, né, a própria aparência, e nos chamar a atenção juntamente com a família. A automutilação, como o momento de maior pico de exacerbação de sofrimento, e a pessoa ela usa como forma de extravasar isso, a automutilação. Então, chamar a atenção, o uso de camisas longas mesmo no calor, sempre estar com o corpo muito coberto, sendo que isso não era um comportamento comum. A pessoa que você percebe que ela está no maior pico de estresse e ela foge e se tranca, né? Ou a presença de giletes e facas e barbeadores. A automutilação, inclusive, é um dos grupos terapêuticos que a gente possui dentro dos CAPs, dentro dos CAPs infantis, por apresentar, né, em sua maior porcentagem, inclusive, as meninas. E aí, quando eu falo do uso de substância psicoativa, eu estou falando do grupo majoritário dos meninos. O bullying, a gente falou um pouco, presente nas escolas, mas também pode estar presente no núcleo familiar e com impacto danoso na saúde mental. Por apresentar aquele sofrimento, faz com que a pessoa leve aquela característica alongado para a sua vida, né? Inclusive a vida adulta. Os transtornos alimentares que têm o surgimento na infância e que o bullying tem uma implicação direta em relação a isso, né? Os apelidos de maneira ofensiva, né? Que marcam a infância e que podem levar a comportamentos de transtornos alimentares na tentativa de solucionar aquilo que lhe dá aquela nomeação, né? Então, entre aspas, né? Olivia Palito para as meninas que são muito magras, ou gordinho para as pessoas que têm um pouco mais de tecido adiposo. E isso na infância a gente pensar de uma constituição de corpo que ainda não tem característica alguma, né? Não tem nenhuma proximidade ainda com a aparência de um corpo adulto e o quanto isso marca e implica diretamente nas constituições que nós temos ainda hoje como adultos, né? Acho que algum de nós talvez lembre, caso tenha ouvido isso na infância. Exemplos de sinais e sintomas de saúde mental na infância. Então, dificuldade de aprendizado, atraso de desenvolvimento, dificuldade de relacionamento, comportamentos desafiadores, agitação, hiperatividade, agressividade, medo, tristeza, ansiedade, dificuldade de sono, queixas somáticas. Vocês percebem que elas não são muito diferentes de alguns outras perspectivas, né, dentro da saúde mental ou dentro dos atrasos de desenvolvimento. Ou seja, a gente precisa ter um olhar sensível para a saúde mental, para entender até onde aquilo diz respeito apenas enquanto um atraso de desenvolvimento que merece uma atenção,
né, voltada todo para o cuidado de desenvolvimento neuromotor e tudo mais, ou enquanto esse atraso ele é implicado por uma questão de saúde mental, seja por os aspectos que a gente viu antes. É desafiador, é difícil, mas isso exige da gente aqueles elementos que eu comecei falando, por isso que eu trouxe no início, que é garantir-se de uma clínica ampliada, do uso de um bom PTS e pensar a perspectiva, né, de forma mais holística. As situações de crise em saúde mental são situações que a gente deve ter o subsídio para pensar e agir rápido e saber dar resolutividade, porque eles têm uma iminência, né, de agravo à vida muito grande. Então, chama a atenção das situações de risco de suicídio, onde você presenciou a tentativa iminente, né, próximo, ou identificou comportamentos, né, que a família conseguiu perceber, como a deixada de cartas, o adeus, uma mensagem de texto, postagens que imitam a isso. A gente está aí chegando, né, logo mais no Setembro Amarelo. Então, identificar o contexto de risco, né, das ideações suicidas, e que sim, acontece em crianças. Eu comecei falando com vocês que às vezes a gente afasta a ideia de problemas de saúde mental na infância por até vislumbrar como algo compatível. E aí, quando a gente fala das questões, né, de autoeliminação, isso fica ainda mais evidente, porque é difícil, eu sei, é uma temática sensível, é difícil a gente pensar que uma criança teria uma ideação de autoeliminação, né, diante ou com a criança estaria em risco de suicídio. Mas isso é real, é presente. A gente tem taxas, a gente tem dados que poderiam ser, né, como um número ainda menor se a gente pudesse pensar nas estratégias de promoção. O quanto que essa criança está em processo de sofrimento para que isso venha a acontecer. Então, aqui a gente precisa pensar que os encaminhamentos eles vão depender do grau de risco. Se essa pessoa consegue, né, se ela teve a ideação, mas ela não se vê tentando a autoeliminação, a gente pode pensar no cuidado com CAPS infantil e precisamos urgentemente pensar na estratégia de cuidado. Mas se essa pessoa teve a tentativa e sim não obteve êxito, ou seja, ela pode vir a tentar em outro momento, é o que a gente fala da tentativa de solicitar uma vaga zero, que é o que a gente chama de você reivindicar uma vaga, ou seja, você tem uma situação de um risco iminente de morte, você precisa urgentemente de uma vaga no serviço de internação, e aí a gente pode pensar em várias estratégias, né? Seja um leito no âmbito hospitalar, seja no CAPS 3, para a gente garantir uma estabilidade dessa pessoa, desse usuário, dessa criança, e aí depois só liberar essa pessoa para o domicílio ou para outro serviço, porque ele tem um risco iminente de morte. Outras situações de crise, agitação psicomotora extrema, ilusões e alucinações, que são as questões auditivas e visuais, evidenciando o risco de violência, autoagressão ou heteroagressão, catatonia, que é a rigidez muscular, imobilidade, a criança está parada, com movimentos repetitivos, não fala, não se mexe, fica no lugar muito parado, imóvel. É um quadro confusional agudo ou desorganização do pensamento, humor marcadamente eufórico, excitação, planos grandiosos, ideias delirantes de cunho persecutório, a pessoa tem a sensação de que tem alguém atrás dela, de que a polícia está vindo atrás dela, o FBI, ideias de perseguição, manias de perseguição, possível distúrbio metabólico decorrente de doença orgânica ou quadro de intoxicação. Então, é só para contextualizar, que eu acho que eu vim direto, né? Crise é aquele momento de saúde mental onde eu tenho uma grande desordem de cunho psíquico e que é como se fosse o ponto de uma montanha. A pessoa chegou no cume mais alto da montanha. Eu gosto de dizer que ela pode sentar e refletir, ela pode tomar uma decisão, que vai ser voltar ou ir em frente. Então, ela, no momento de crise, essa criança ela vai precisar de um acolhimento, um apoio, de uma rede de apoio, seja quem for a rede de apoio dela, mais do que nunca, certo? Por isso que eu digo, eu sempre bato na mesma tecla de que falar de saúde mental infantil é falar da família. Se essa família não tem uma estrutura, uma boa conjuntura, né, inclusive de uma boa saúde mental, quem vai prestar esse apoio? Fala um pouco do TEA, vou localizar, mas não quis trazer muito como enfoque, por entender que eu achava que tinha pontos muito mais importantes, mas são os enfoques, né,
de o que é que vai nos chamar a atenção no atendimento à criança diante desse desenvolvimento, né? O enfoque no contato visual, a capacidade de relacionar-se, a capacidade para brincadeiras, engajamento nas conversas, tom de voz, entonação, movimentos incomuns ou estereotipias, necessidade de fazer determinadas coisas sempre da mesma forma e sem possibilidade de mudança. Como eu falei para vocês, CAPS infantil, a gente tem, além dos grupos que eu apresentei, um grupo que trata em específico sobre o transtorno do espectro do autismo, rompendo com a barreira por a gente entender que quando a gente fala de um espectro, eu estou falando de crianças que vão passar por diversos tipos de perspectivas do desenvolvimento, umas mais, outras mais, ou umas mais, outras menos, né? Pensando na classificação entre leve e moderado, um pouco mais grave, mas que o grande ponto que a gente vai pensar é o quanto ela depende de alguém para desenvolver suas habilidades, certo? E aí, já aqui no processo da gente encerrar, entre os desafios e potencialidades, vocês observam que eu trouxe diversos aspectos que são os instrumentos e quais são qual é o cenário da saúde mental infantil na atenção básica, os instrumentos que a gente tem para fazer isso. E, por vezes, a gente tem desafios que eu diria que são melhor, vou começar pelas potencialidades. As potencialidades, e foi o que eu falei o tempo todo, é pensar que a porta de serviço da rede que tem a potencialidade de não só promover, como a identificação precoce para melhor resolutividade. Então, é a atenção básica que está no território, é a atenção básica que tem contato com a família, é a atenção básica que consegue identificar de maneira mais precoce possível qualquer tipo de problemática que tem dentro daquele território, porque tem um agente comunitário, porque tem uma equipe multi. Então, a grande potencialidade da atenção básica ao cuidar da saúde mental infantil é isso. É ser o que ela é a característica do serviço da atenção básica, a sua constituição, né? Dentro da própria ideia da política da atenção básica, a constituição de equipe. E os desafios? Os desafios é pensar que a rede ela não é tão simples como a gente acaba, às vezes, teorizando, de que o processo de referência e contra-referência nem sempre ele acontece dessa mesma forma. Às vezes a gente tem o envio de um usuário um serviço e a gente simplesmente lembra que eu falei para vocês, o paciente ele é da atenção básica, ele não deixa de ser da atenção básica. E aí você envia ele para outro serviço e você esquece do paciente. Você encaminha ele como se estivesse encaminhando uma mala, uma pessoa, qualquer outro objeto. Você esquece que ele ali é uma pessoa que está fazendo um trajeto com cuidado. E se eu estou falando de uma rede, se ele fez um trajeto, ele devia fazer o trajeto de volta, que é referência e contra-referência. Então, eu imagino que um dos desafios é esse manejo na rede, da gente garantir que o usuário ele caminhe entre os serviços da rede de acordo com as suas necessidades, mas que ele não perca a sua essência central, que é a atenção básica, certo? Mas, Carol, grande parte do manejo dele não CAPS. Beleza. Então, se achou que aquele paciente tem maiores adesão, ele tem um maior perfil para o CAPS, ele vai ser acompanhado com maior frequência no CAPS agora, ou ele vai ser adscrito do CAPS. Tudo bem. Mas isso quer dizer que a família dele passou de ter demandas dentro da atenção básica, ele não vai mais ter consulta de puericultura, ele não vai precisar mais de vacinação. Ou seja, é isso, é não localizar que a saúde mental ela é do CAPS e que o restante dos serviços não atendem ninguém com desordem dentro do campo psíquico. E o outro desafio, eu sempre acredito que é nós, os profissionais, como a gente vai resolver isso, né? Por vezes a gente sabe que quem está ali na atenção básica tem desafios no manejo, por entender que às vezes não consegue solucionar tão bem as questões de saúde mental, por não dominar o conteúdo, por não entender direito o assunto. Mas é importante que a gente aprenda, né? E aí esse aprenda eu trago a responsabilidade aqui. Depois que a gente se forma, independente do serviço que a gente trabalha, a capacitação a capacitação vai depender da gente. Então, enquanto profissionais formados, a capacitação vai depender de nós, certo? A criança apareceu aqui do lado. E aí, para a gente finalizar, o impacto da pandemia. A pandemia chegou aí
trazendo, né, crianças para o cenário, do cenário domiciliar, né, com a exposição muito grande, né, de reclusão e de exposições à tela. Além do todo o cenário da saúde ou da pandemia que levou a um adoecimento, né, de maneira coletiva, pelo medo, pela insegurança. E isso afetou também as crianças, seja por esse aspecto do coletivo, que querendo ou não, os pais, os cuidadores repassavam isso, porque esse era o cenário que a gente estava vivendo, mas especialmente o afastamento das estruturas, né, de escola, do convívio social, que na infância é indispensável. Não tem como a gente pensar, né, uma criança se desenvolver sem a proximidade com outras crianças, com convívio, com capacidades que façam com que ela desenvolva a questão cognitiva de desenvolvimento dela. E a gente teve muita criança com exposição frequente à tela e reclusão, porque era essa a situação. Então, hoje a gente tem cenários que são reflexos do período da pandemia e que exigem muito de nós. Espero que eu tenha conseguido trazer de maneira clara para vocês os tópicos que a gente se propôs a trabalhar. Falar de saúde mental na atenção básica é uma seara extensa e que tem eixos teóricos, inclusive, que daria para a gente passar aqui 3 horas discutindo, porque eu sempre acredito que é, inclusive, um dos pontos mais importantes para a gente tratar. Se eu domino o campo teórico, ou seja, se eu sei quais são os meus arcabouços teóricos e como dirimir, e até entrando no campo onde a gente pensa que alguns profissionais não têm o domínio do conteúdo e às vezes tem dificuldade de fazer o manejo, a gente já tem um avanço nesse cuidado dentro da atenção básica, não só fazendo direcionamentos para outros serviços. Aqui eu deixo o meu e-mail para vocês, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, poder dialogar um pouco sobre esse tema que é tão amplo e tão importante. Deixa eu só fechar aqui para vocês.